Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de número 8, aqui no canal Reforço Escolar Matemática. Eu sou o professor Wagner Santos e nós vamos ver agora o regime de capitalização composta, tá? Que é o juros composto, que é os juros que incide sobre os juros, como a gente fala. Mas vamos aqui na aula e verificar a pequena tabela que eu trouxe aqui para nós analisarmos e pensarmos um pouco sobre o juro. Então temos o juro e o regime de capitalização composta. O regime de capitalização é onde uma determinada pessoa ou determinada empresa vai aplicar. Existe o regime de capitalização simples, que é pouco usado, e o regime de capitalização composta, que é muito usado, tá? Temos o seguinte: os juros produzidos no período são acrescidos ao valor do capital que os produziu, passando os dois capital e juros a render juros no período seguinte. É o famoso juros sobre juros, tá? Como bem está aqui na nossa tela. Crescimento exponencial. Os juros simples, ele tem um crescimento linear, ou seja, uma reta. Já os juros composto, o crescimento dele é dito exponencial, pois o período é exponencial, cresce exponencialmente. Temos então aqui uma tabela que começa no mês 1, tá? No mês 0, aplicação do capital não existe, né? Juros. Então vamos considerar um montante de R$ 100, que vai ser aplicado agora um capital de R$ 100. Vamos entender aqui. No primeiro período, esse capital vai ter R$ 100. Depois ele vai render R$ 10 de juros, aplicado a uma taxa de 10%. Ok? A taxa aqui é 10%. Temos o seguinte: no primeiro período aqui, o capital do primeiro mês, ele rendeu R$ 10. E depois foi acrescido, logo o montante é 110. Depois, pessoal, podemos verificar que o juro, no mês 2, o que foi aplicado, diferente do juro simples, que ia aplicar novamente os R$ 100, foi os 110. O montante lá foi aplicado novamente. Então, 110 vezes 0,1, que é a taxa de 10%, é igual a R$ 11. Então, foi para 121. E assim sucessivamente até 146,41 reais. Professor, juros composto é mais vantajoso? Depende. Às vezes o juros simples ele pode ser mais vantajoso se estiver no intervalo de crescimento de 0 até 1. Aí vai depender da aplicação e do tempo também proposto. Então vamos aqui ao formulário ou às relações. Temos que o montante é calculado por juros compostos, temos que o montante é igual ao capital vezes 1 mais I sempre dividido por 100 elevado a N. Por isso aqui que nós dizemos que o juros composto ele é exponencial. Exponencial, porque seu tempo varia exponencialmente. Então temos o seguinte, que o montante continua sendo o capital mais os juros. E nós já temos dois exemplos aqui para darmos um norte nas questões, certo? Nos exercícios. Vamos fazer esses dois exemplos. Tem esse primeiro e tem o segundo. Depois, na próxima aula 8.1, vamos ver os exercícios de aprendizagem. Nesse exemplo, temos o seguinte: determinar o valor dos juros produzidos por um capital de R$ 1.000 aplicado a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês durante 2 meses. Considere 1,02 elevado ao quadrado igual a 1,04. As questões geralmente trazem muitas vezes essas respostas já para a gente só aplicar. Aqui, pessoal, é o seguinte, vamos separar as informações, como ele quer o valor dos juros, temos que separar o capital, ok? O capital, ele é igual a R$ 1.000. Vamos separar a taxa, I é igual a 2% ao mês, durante N meses, que é 2 meses. Ele quer os juros. Se você já viu outra fórmula por cálculo dos juros,
pode ser válida também, é porque ela deriva dessa fórmula do montante aqui. Nós poderíamos isolar o J aqui, ó, ou substituir C mais J no montante lá. E encontramos uma fórmula, uma relação para os juros. Mas aqui eu vou fazer assim, vou encontrar o montante. Depois eu vou passar esse capital aqui subtraindo. Então, os juros é igual ao montante menos o capital. Depois eu vou somente ou simplesmente fazer a subtração. Então, eu tenho que montante, isso é igual ao capital, que é R$ 1.000, vezes 1 mais I, 1 mais I sobre I é 2 sobre 100 elevado ao quadrado, tá? Isso aqui, se eu resolver isso aqui eu resolvendo, eu divido por 2, dá 0,02, vou somar, dá 1, aqui é 1.000, 1,02 elevado ao quadrado. E esse resultado eu tenho aqui, é 1,04. Logo, o montante é igual, isso aqui vai dar 1.000 vezes 1,04. 1,04. Qual é o resultado para isso aqui? Eu vou colocar aqui em cima, tá, pessoal? Temos então, vai dar 1.040, ok? 1.040. 1.040. Então, aqui, os juros dessa aplicação aqui é R$ 40, tá? Os juros é R$ 40. Os juros é R$ 40. Vamos aqui ao segundo exemplo, que diz o seguinte: determine o montante composto produzido por um capital de R$ 1.000. Então, eu tenho o capital R$ 1.000 aplicado a juros compostos de 10% ao mês. I é igual 10% ao mês. Capitalização mensalmente durante 3 meses. N é igual a 3 meses. Então, ele quer o montante. Então, só precisamos aplicar a fórmula direto, que o montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. E o I está sobre 100. Isso aqui. Então, o montante é igual ao capital 100.000, vezes 1 mais I 10 por 100 elevado ao cubo. O montante é igual a 1.000, que multiplica 1 mais 10 sobre 100. Aqui eu vou dividir. 10 dividido para 100 vai dar 0,1. Então, eu vou ter 1,1 elevado ao cubo. 1,1 elevado ao cubo. Quanto que é esse resultado, professor? É 1.000 vezes o resultado está aqui, ó, 1,3. Aproximadamente, o montante é aproximadamente igual a 1.300. R$ 1.300, ok? A essa taxa de juros de 10%. Vamos ao próximo aqui. Agora são os exercícios de aprendizagem. Então, esses exercícios vão ficar para a próxima aula, ok? Aconselho você dar uma revisada aqui na fórmula, observar um pouco essa tabela aqui também, tirar um print se quiser, entender que é exponencialmente também, às vezes as questões cobram, e é o famoso juros sobre juros, que fala sobre o regime de capitalização composta. Então, te vejo na próxima aula, que é a aula 8.1.